Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja vos abençoando, falando ao seu coração, através de hinos, através de conteúdos que postamos aqui frequentemente, através das meditações, das mensagens que trazemos a partir da meditação na Palavra de Deus. Nosso desejo é que você esteja sendo abençoado, abençoada e que a sua fé esteja sendo ajudada. Você que já é inscrito no nosso canal, tem recebido notificações de toda nova postagem. Se você ainda não é inscrito, é importante que você se inscreva para que possa então ser notificada de toda nova postagem. E hoje trazemos aqui uma meditação a partir de uma das cartas do apóstolo Paulo e desta feita aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4. Se você deseja abrir a sua Bíblia, nós vamos meditar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho a respeito dos dias que estamos vivendo e de que forma devemos chegar-nos a Deus, uma vez que cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De que forma que nós devemos chegar a Deus, chegar diante do trono de graça e de misericórdia de Deus, para que nós possamos receber dele bênçãos, receber dele necessidades, aquilo que nós precisamos, né? Temos reiteradas vezes trazido aqui frequentemente no nosso canal a lembrança de todos, né, que acessam esses conteúdos, a importância de nós construirmos relacionamento com Deus, de nós construirmos uma relação pessoal com Deus. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, você pode pensar, mas isso é possível? Sim, porque o próprio Jesus nos disse, não é? O próprio Jesus, se você olhar na vida de Jesus, a maneira que Jesus trabalhava, você vê que quem era mais próximo de Jesus? Os discípulos. E como é que era o comportamento dos discípulos quando Jesus esteve aqui, né? Andou aqui, quando Deus andou aqui, naquele corpo chamado Jesus. Quando o Espírito Santo gerou, né? Se você estudar, ler a concepção de Jesus, né? Você vai ver que o Espírito Santo gerou em Maria Jesus. Né? Não houve necessidade de um processo natural, de um processo de... Não houve a necessidade da presença ali de um homem, de uma mulher, um processo natural de criação de um novo ser humano. Mas Maria recebeu a graça ali, recebeu a presença do Espírito Santo, criou no ventre de Maria um corpo chamado Jesus. Foi uma concepção natural, obviamente no sentido de Jesus era um ser humano, né? Ser humano como nós, como eu, como você, né? Ele era um ser humano com sentimentos humanos, com pensamentos humanos, mas ele era, a concepção foi divina, né? Não houve a necessidade de Maria ter contato com um homem para, né, que houvesse o processo natural ali de concepção. Você que é um adulto entende, né, muito bem de que é que nós estamos falando. Então foi uma concepção sobrenatural, foi o Espírito Santo que, vamos dizer assim numa linguagem mais simples, que engravidou Maria, né? Ou seja, ele gerou dentro do ventre de Maria ali um óvulo completo, né? E a partir dali houve o processo natural e Jesus nasceu após 9 meses, o processo natural de formação de um corpo humano. E
o espírito que estava nesse corpo humano era o Espírito Santo. Por isso que Jesus era Deus. Aliás, ele é Deus, porque ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, quando os discípulos estavam ali conversando com Jesus, eles estavam conversando com quem? Com Deus. Deus estava dentro daquele corpo chamado Jesus. Inclusive, na série Você Crê na Bíblia, nós detalhamos mais com referências bíblicas. É uma série de vídeos que tem aqui nas nossas playlists. E aí nós ocupamos até um tempo maior para poder apresentar, né, desde o princípio da queda do homem até o plano de restauração que Deus estabeleceu, um plano de restauração, um plano de Deus para restaurar a humanidade, né, até chegar nos nossos dias, o que vem acontecendo hoje nos nossos dias, qual é a via de escape para os nossos dias. Então, do mesmo jeito que Jesus teve, né, ele tinha essa abertura para construir relacionamento com esses discípulos, ou seja, eles estavam tendo contato diretamente com Deus. Hoje nós podemos, porque Jesus, quando ascendeu aos céus, quando ele subiu aos céus, ele disse que ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, né? E todos aqueles que creem podem continuar falando com Jesus. Os discípulos se foram, mas o próprio Jesus, quando subiu aos céus, ele disse que o evangelho que ele estava pregando não era para morrer ali com os discípulos, mas era um evangelho que atenderia, que permaneceria até o fim dos tempos. E é o evangelho que nós estamos pregando hoje, né? É o evangelho que nós estamos trazendo hoje. Então, a maneira de Deus trabalhar não mudou. Então, se você quer ter um relacionamento mais próximo de Deus, você pode. Você pode. É o que nós temos tratado aqui no nosso canal, com o objetivo de simplificar as coisas. Você não precisa de um grande líder, estar afiliado a um sistema religioso, não, nada disso, né? Você individualmente que pode participar naturalmente de algum grupo religioso, de ter companheirismo com outras pessoas que têm a mesma fé que você, isso tudo é muito precioso. Mas, independente disso, você precisa construir relacionamento pessoal com Deus, como os discípulos construíram, né? E o apóstolo Paulo, ele veio pregando, continuou pregando o evangelho de Jesus, né? Apóstolo Paulo pregava o evangelho de Cristo, né? E aqui, através das suas cartas, ele nos ensina como é que nós devemos nos comportar, né? Como é que nós devemos nos comportar na construção desse relacionamento com Deus, né? Então, trazendo aqui apenas um pequeno destaque das cartas, porque você pode ler todas as cartas, em cada carta ele vai aprofundando, né? Ele vai nos mostrando como é que nós podemos, de forma prática, construir esse relacionamento com Deus. Então, aqui na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 14, a partir do versículo 14, falando a respeito de Jesus ser um sumo sacerdote, ele nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, no corpo humano, ele passou por tentações, ele passou por desafios, por problemas, por lutas, e ele superou, ele venceu. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Como podemos vencer? Pedindo a ele que nos ajude a vencer. Pedindo a ele que nos ajude, que nos dê força, que nos dê graça, que nos dê sabedoria, para que nós possamos vencer as lutas, os problemas, as dificuldades e buscar, além de cura, né? Além de podermos orar e pedir cura, libertação, enfim, nós podemos ainda pedir para que ele nos ajude a cada vez mais crer nele, melhorar o nosso relacionamento com ele, confiar mais nele. Mas, voltando aqui na leitura, o apóstolo Paulo nos diz como é que nós devemos nos achegar diante dele, nos achegar diante do trono. Preste atenção. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça.
Por como chegar com confiança? Confiança que nós vamos ser recebidos. Confiança que Ele vai nos atender, porque Ele atende. Se você clamar, se você pedir a Ele por ajuda, Ele te responde. Então chega com confiança diante de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se nós nos achegamos diante de Deus com confiança, Ele responde. E sabe por que Ele responde? Aí você vai dizer, mas eu não sei orar. Fale a sua maneira. Você não precisa de ninguém te ensinar uma oração, uma reza, enfim, algo repetido, muito elaborado. Não, você pode falar a sua maneira. Ele te entende e ele te responde. Então chegue com confiança diante de Deus. E ele, em tempo oportuno, vai te responder. Porque ele prometeu que todo aquele que crê, recebe. Está escrito aqui. Então, se você crê, você pode receber. Você pode receber cura para o seu problema, para a sua doença. Você pode receber mais sabedoria para tomar decisões melhores, corretas. Você pode receber a necessidade que você tiver. Creia. Achegue-se diante de Deus e você pode receber a salvação para a tua alma. Ser salvo e herdar a vida eterna. Então, creia. Chegue com confiança diante de Deus e peça com confiança, você vai receber. E agora nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus o seu problema, a sua necessidade, vamos unir a nossa fé e vamos pedir para que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que eu não sou digno de orar, nem mesmo ao meu respeito, muito menos para esta pessoa, para estas pessoas que estão orando comigo agora. Mas eu chego diante do Senhor com confiança, não em mim, mas confiando no teu sangue, no sangue inocente que foi derramado na cruz, que me lava e me purifica de todo o pecado e me dá garantia de que todas as minhas enfermidades foram levadas sobre si, que os meus problemas, as minhas dificuldades, todas foram levadas sobre si e que hoje eu posso ter vitória se eu chegar diante do Senhor com ousadia, com fé, segurar a minha fé, a minha bênção, Pai. Então é por isso que eu peço mais fé, eu peço mais sabedoria para mim e para estas pessoas que estão orando juntamente comigo agora. E eu peço, Senhor, eu intercedo em favor delas para que elas sejam abençoadas, que elas sejam curadas, libertas, sejam salvas, recebam o atendimento de cada necessidade que ela está pedindo agora. Eu uno a minha fé e junto nós repreendemos toda a obra do mal que está prendendo a vida destas pessoas, que está dificultando as coisas para esta pessoa, que haja libertação, que haja cura, que haja alegria nesta vida, nesta alma, que haja, Senhor, atendimento de cada necessidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu desejo é que Deus continue te abençoando, é que Deus atenda a sua necessidade, para que o nome dele seja glorificado. Acompanhe nosso canal, inscreva-se se você ainda não é inscrito e nós nos falamos em breve, numa próxima oportunidade. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.